que vai acontecer com a engenharia civil com Lula no poder? O que podemos esperar, as próximas cenas, os próximos episódios, agora que a eleição foi definida e Lula vai assumir a presidência do Brasil? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião para a gente começar esse assunto desse vídeo. A boa notícia é que a gente já tem um histórico para analisar. O Lula já foi presidente por 2 mandatos, ele governou o nosso país de 2003 a 2010. A gente tem então um histórico para ser analisado, o que foi feito de positivo e o que foi feito de negativo em relação à engenharia civil. Para a gente começar, teve a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Foi criado durante o mandato do Lula, o que gerou milhares de empregos para a construção civil, trouxe também muitas oportunidades para os engenheiros, pois teve um boom de obras por todo o nosso país. Durante a criação do Minha Casa Minha Vida, foi planejado e disponibilizado muitos créditos relacionados à área da construção civil, o que facilitou também a criação e a injeção de muito dinheiro na economia, girando em torno da engenharia civil. Nessa época também foi que teve o boom das faculdades de engenharia civil. Falava a todo instante no noticiário que ia precisar de muitos engenheiros, que o Brasil não teria os engenheiros suficientes para dar conta de tanta obra que estava sendo criada, de tanta obra que estava sendo divulgada naquele momento. As faculdades de engenharia, devido a esse noticiário, teve uma grande procura pelos cursos de engenharia civil, o que acarretou numa possível saturação do mercado. Hoje a gente sabe que tem muitos engenheiros civis no mercado, mas ao mesmo tempo sabemos que a engenharia civil tem um grande leque de oportunidades. Existe sim muitos engenheiros, o mercado pode estar sim saturado em um certo nível, mas não podemos negar que o engenheiro que se dedica, o engenheiro que faz um pouco mais do que a média, ele sim consegue absorver as oportunidades que a engenharia civil proporciona para nós engenheiros. Ainda no mandato do Lula, em 2010, a engenharia civil, a área da construção civil, teve um crescimento de aproximadamente 11%. Analisando os valores da época, o cenário que tinha naquela época, 11% de crescimento no nosso setor foi considerado acima da média pelos especialistas. O cenário, o mercado estava esperando um número e foi apresentado um número maior do que o esperado, e isso foi muito positivo naquela época para a área da construção civil. Esses foram alguns dos pontos positivos que o Lula proporcionou para a engenharia civil, e também tiveram alguns pontos negativos, como vários escândalos de corrupção nas empreiteiras. A gente sabe que muitas empreiteiras tiveram lucros exorbitantes naquela época, e muitos desses lucros exorbitantes vieram através de corrupção. Muitas empreiteiras foram investigadas na Lava Jato, foram condenadas, existem pessoas presas até hoje por os crimes cometidos durante o mandato do Lula. Então tivemos pontos positivos e pontos negativos. E o que esperar daqui para frente de acordo com esse cenário? A gente não pode negar que a gente vive momentos de incerteza. Quando a gente analisa o discurso do Lula hoje no noticiário, uma hora ele fala uma coisa, uma hora ele se arrepende e volta atrás e fala uma outra coisa. Não sei se tem alguém assessorando ele, ele fala do coração dele uma coisa, ele vê que errou numa certa fala, volta atrás, e isso tem acontecido repetidamente. Isso causa uma certa incerteza no mercado. A gente pode observar até que a Bolsa de Valores ela oscila de acordo com as falas do Lula, e também a mesma coisa acontece com o dólar. Então a gente não pode negar que a gente vive num momento de incertezas. Os insumos da construção civil, dos materiais de construção, também tiveram uma alta expressiva, principalmente os aços, a parte de ferragem, a parte de tubos e conexões praticamente dobraram de valor, e também a taxa Selic que está nas alturas. A taxa Selic, se você não sabe, é o principal balizador que permite a gente analisar a taxa de crédito do mercado. Quando a gente vai financiar um imóvel ou vai pegar algum tipo de financiamento, a taxa Selic é a taxa base para a gente analisar se está vantajoso ou não pegar um empréstimo ou um financiamento. E no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em um dos seus maiores valores. Isso é feito para controlar a inflação. A tendência é que ela se mantenha nesse valor, e à medida que o tempo passa, as coisas vão se ajeitando, a tendência é que essa taxa Selic ela corrija
o que pode proporcionar mais oportunidades para nós, engenheiros civis. Então, para a gente concluir, o que esperar com Lula no poder para a engenharia civil? O que eu recomendo para você, o principal conselho e sugestão nesse vídeo é que a gente dê sempre o nosso melhor, que a gente faça o melhor possível, independente de quem estiver governando o nosso país. Se você parar para analisar, bom, é só porque mudou um presidente que a sua postura vai mudar? Se tivesse entrado um outro presidente, você não daria o seu melhor? Só porque entrou uma pessoa que talvez você não goste? Ou pode ter sido o seu candidato nessa eleição? A sua postura vai mudar de acordo com quem estiver no poder? O que a gente tem que ter é essa mentalidade de, independente de quem estiver lá, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai buscar se capacitar, ser um profissional melhor, para fazer dar certo, trazer a responsabilidade para a gente, para fazer dar certo, independente do governante que estiver lá. Quando a gente traz a responsabilidade para a gente assume as rédeas da nossa própria vida e o medo, a ansiedade, essa expectativa se vai dar certo ou não com Lula no poder, ela vai diminuindo, ela vai baixando, porque você assumiu para você a responsabilidade de dar certo como engenheiro civil e conseguir absorver as oportunidades que esse mercado nos proporciona. Então, essa é a recomendação que eu deixo para você. Lula assumiu o poder e agora, o que a gente pode fazer? Bom, a minha postura não vai mudar independente do presidente que estiver lá. E a gente sempre vai dar o nosso melhor, a gente sempre vai buscar evoluir e as coisas vão tender a dar certo, mesmo nesses cenários de incerteza. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião, o que você espera para a engenharia civil com Lula no poder.